primeira reportagem a gente nunca esquece, ainda mais quando se trata de uma viagem de 6 dias e 5 noites, na qual percorremos 4 estados brasileiros em busca de notícia. Saímos de São Paulo com destino a Mariana, em Minas Gerais, numa manhã de sábado ensolarada de temperatura não tão agradável assim, onde já se viu verão no meio de abril. Nos encontramos na frente da estação do metrô Barra Funda e ali eu já pude sentir como que ia ser o clima da viagem. Empolgante, claro, e no mínimo engraçada, apesar da triste tragédia que iríamos retratar. Quando entrei naquele Suzuki vermelhinho com meus 2 ex-professores, que hoje eu já posso chamar de companheiros, fiquei pensando, onde é que eu fui me meter? E ali começou a história da minha primeira reportagem. Já no nosso primeiro dia, nos deparamos com uma estrada de terra no caminho de Bento Rodrigues. Ainda não sei se esse era o melhor caminho ou não. Acho que a gente nunca vai saber, na verdade. Eu esqueci de mencionar que a nossa outra companheira de viagem, a Isolda, o nosso GPS, era meio biruta. Chegamos em Bento Rodrigues por volta das 9 da manhã. Que tristeza! Foi ali que entendi como seria difícil cobrir essa pauta sem deixar que a emoção atrapalhasse. Terra, lama, calor e destruição. Era só o que existia ali. Conforme fomos chegando perto do rio, palco inicial da tragédia toda, percebemos que precisaríamos prestar atenção nos lugares onde estávamos pisando. Ainda era tanta lama que algumas vezes acabamos afundando em lugares que, de longe, pareciam sólidos. Com isso, o medo de atravessar o rio, que até então parecia raso, aumentou. Será que a gente deve atravessar? Será que dá? Será que é arriscado? Tirei o sapato e fui, mesmo percebendo que eles estavam morrendo de medo de ter que me resgatar ali no meio do rio. Ufa, pronto, passamos, foi tranquilo. Do outro lado do rio, as cenas que nós vimos foram ainda mais chocantes. Casas destruídas, marcas de lama por todos os lados, roupas, utensílios domésticos e até mesmo brinquedo nos mostravam que ali moravam pessoas que do dia para a noite perderam tudo que lhes pertencia e dava direito às suas vidas, inclusive amigos e familiares. Naquele momento, o tempo voou e só nos demos conta disso quando nossos pés descalços começaram a arder, queimando na areia que havia esquentado com o sol do meio-dia. Voltamos para o hotel encardidos, tomamos um banho, que ajudou, mas não resolveu totalmente o problema, e partimos para a nossa próxima etapa, Barra Longa. Mais uma vez, a nossa querida amiga Isolda nos deixou na mão. Era um tal de recalcular a rota para lá e para cá que a gente acabou se perdendo. Desistimos dela e resolvemos perguntar para o pessoal na rua mesmo. Até aí, tudo bem, se não estivéssemos numa estrada de terra e sem gasolina. Começou o drama. Será que vai dar gasolina? Será que tá longe? O que a gente vai fazer se acabar? Ai meu Deus, já entrou na reserva faz tempo. Moço, a gente já tá perto de Barra Longa. Chegamos. Ufa. Bom, na verdade, ainda tínhamos um problema. Os 2 postos de gasolina da cidade estavam fechados, era domingo, e não havia vaga em nenhuma das pousadas. A Samarco estava alugando todas. Vamos dormir no carro? Não, vamos procurar o dono do posto, parece mais razoável, e não parecia ser muito difícil, afinal, a cidade era bem pequenininha. Pergunta aqui, pergunta ali. Descobrimos que o dono do posto estava morando no próprio posto porque a sua casa era perto do rio e havia sido invadida pela água. Estávamos a salvo. Ufa! Na verdade ainda não. Bom, o dono do posto não tinha a chave, vai entender, né? E mandou que a gente procurasse o seu funcionário, um tal de Vitor. Pergunta aqui, pergunta ali de novo, e descobrimos que o Vitor morava num morrinho na frente da estrada. Resolvi subir lá para tentar capturar a nossa salvação. Achei o Vitor. Expliquei toda a história e já logo emendei brincando. Olha, se você não fizer esse favor pra gente, nós vamos dormir aqui na sua casa mesmo, viu? Super simpático, ele nos ajudou e pudemos seguir o nosso caminho. Chegamos em Santa Cruz Escalvado já de noite, e quando pensamos que já tínhamos nos metido em confusão demais por um dia, a gente só encontrou uma única pousada na cidade.
Os quartos não tinham janela, o banheiro não tinha box e era compartilhado, e a gente podia ouvir o barulho do córrego ao lado como se ele estivesse passando por debaixo das nossas camas. Bom, o cansaço era tanto que na verdade a gente nem ligou muito. No dia seguinte, fomos em busca do local no qual o Rio do Carmo e o Rio Piranga se unem formando o Rio Doce. Queríamos mostrar exatamente a diferença de cor do rio enlameado e do rio limpo. Com a GPS biruta e um pouquinho de sorte, encontramos uma família no meio da estrada que nos ajudou a chegar exatamente onde queríamos. Maria do Rosário e seu pai, Fernando, um senhor de 80 anos, foram extremamente receptivos e, quando perguntamos sobre o caminho correto para chegar ao local desejado, ele se ofereceu para nos levar até lá. Afinal, teríamos de cruzar uma cerca com arame farpado, andar, descer, subir, subir, subir. Foi bem cansativo. Levamos umas 500 picadas de pernilongo, mas fizemos imagens incríveis e desfrutamos da companhia maravilhosa do Sr. Fernando. Na volta, quando fomos deixá-lo de volta em casa, a Maria do Rosário havia preparado apenas sucos, bolinho de chuva, doce de banana e goiabada pra gente. Ficamos pelo menos mais uma hora lá, ouvindo as histórias e nos deliciando com a comida e nos encantando com a simpatia e a simplicidade daquela família. Nos despedimos completamente maravilhados e seguimos para Governador Valadares, a próxima cidade da nossa lista. Poderia dizer que tudo correu perfeitamente bem nesse trecho da viagem entre Governador Valadares e Colatina. Chegando em Regência, estado no qual acreditávamos que a situação estaria um pouquinho melhor, quase sentamos e choramos quando avistamos o mar pela primeira vez. A cor, escura de lama no mar, ainda era a mesma das fotos que nós havíamos visto nos jornais nos últimos meses. Apesar disso, nem o calor impediu que nós desbravássemos cada cantinho daquela praia que, mesmo judiada por conta da tragédia, continuava sendo linda. Lá, tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de conversar com empregados da Samarco. Eles não permitiram que nós gravássemos áudio e nem vídeo, mas foram bastante simpáticos e responderam a todas as nossas perguntas. Finalmente, um pouco antes de iniciarmos nosso caminho de volta para casa, passamos no Projeto Tamar de Regência e conversamos com o coordenador, que nos deu um fiozinho de esperança em relação ao desastre do Rio Doce. Apesar de pouco divulgado, o Rio Doce já vinha morrendo lentamente nos últimos anos. A expectativa agora é que, com o dinheiro que deverá ser investido em projetos de recuperação nos próximos 10 anos, o rio volte a ser belo e saudável como um dia já foi.